Olá, bem-vindos ao Day Tour, o novo evento semestral da EQI Investimentos. Aqui nós vamos sempre entrevistar os principais líderes do Brasil. E ninguém mais importante para abrir esse evento, o primeiro de todos, do que uma das pessoas mais influentes do mundo e o melhor líder do mercado de capitais brasileiro, André Esteves, Senior Partner do BTG Pactual. André Santos Esteves é uma pessoa notória no Brasil e no mundo. Não só é um mega empresário, mas também um dos executivos de mais fino calibre da indústria brasileira. Essa combinação o transformou num dos brasileiros de maior sucesso da atualidade. Começou no Banco Pactual em 1989. Dali, decolou, voou e não parou mais até hoje. Virou sócio do banco em 93, Senior Partner em 97. Em 2007, vendeu o Pactual para o maior banco suíço, o UBS, e virou Chairman e presidente do UBS Pactual, onde ele era responsável pela operação de renda fixa global. Em 2008, Esteves saiu do UBS Pactual para fundar a gestora BTG, empresa que compraria de volta o Pactual do UBS em 2009 para seguir trilhando sua carreira de sucesso e vitórias no banco. Desde que ele recomprou o Pactual de volta do UBS, o banco cresceu muito e se multiplicou várias vezes. Esteves já foi eleito banqueiro do ano pela World Finance em 2015, pessoa do ano pela Câmara do Comércio Brasileira e do Reino Unido em 2014, pessoa do ano pela Câmara Brasil-Estados Unidos em 2012 e uma das pessoas mais influentes do mundo pela Bloomberg em 2012. Além da atuação no mercado financeiro, Esteves é membro do Conselho da Conservation International desde 2012 e se dedica a projetos e instituições que ajudam a melhorar a educação, o meio ambiente e a saúde de todos nós. Esteves, muito obrigado pela presença aqui. Eu sei que foi longa, mas você merece, é muita coisa. Prazer enorme estar aqui. Valeu, bom, André. Paulo. Então vamos lá, né? Esteves, você começou a sua carreira lá no antigo Banco Pactual, muito jovem, né? Cheio de sonhos e cheio de garra. A gente meio que regula de idade. E eu também estava no mercado e eu me lembro claramente que você, já muito jovem, era reconhecido pelo mercado como uma das apostas boas do Banco Pactual, que claramente se materializou mais do que a expectativa de qualquer um. Né? E a gente tem visto o crescimento forte de investidores jovens. Eu vou entrevistar o Gilson Finkelstein aqui no Day Tour, o CEO da B3, né? E ele, conversando com ele ao telefone para convidar ele, ele me disse que os jovens estão crescendo em número muito forte, muito expressivo na Bolsa de Valores, na B3. Que conselhos você daria para os jovens que estão começando hoje no mercado, tanto trabalhando como investindo? Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, o Pablo, com todos os amigos da EQI. Olha, eu vejo primeiro com muito bons olhos a participação de jovens no mercado financeiro e na Bolsa de Valores. Eu acho que o Brasil, ele caminha lentamente e se a gente continuar acertando mais do que errando, vamos continuar nesse caminho, que é um caminho de normalização. A gente tem um mercado de capitais muito desenvolvido e a gente está vivendo uma mudança significativa, quase tectônica, da maneira como a gente aloca poupança aqui no Brasil. E a gente está indo na direção certa, que o que era errado era o antes, onde 99% do patrimônio de todo mundo que tinha alguma poupança, não interessa se era uma poupança de R$5.000 ou de 5 milhões de reais, era alocada no overnight com taxas de juros que eram as maiores do mundo. Na hora que a gente normalizou a taxa de juros, não interessa muito se ela é 2, se ela é 7, se ela é 5, mas ela foi para o mundo do um dígito. Eu acho que começou a necessidade de você ter um portfólio mais diversificado. E é aí que entra a importância da Bolsa de Valores. De um lado, de oferecer alternativas de investimento que sejam mais diversificados, mais direcionados para o médio e longo prazo, e de outro, de prover as companhias brasileiras com uma fonte de captação para fazer seus investimentos. Então, isso é funcionalidade da nossa economia e, em última instância, da nossa própria sociedade. Bacana, bacana. Recentemente, você e alguns sócios do BTG Pactual, lançaram um instituto de tecnologia inspirado em Stanford e no MIT, o Intelli, né, Instituto de Tecnologia e Liderança. Por conta da pandemia, muitos alunos estão deixando os seus estudos, estão deixando em segundo plano, alguns, né, por conta da questão financeira. Na sua opinião, quais são os principais problemas que o Brasil enfrenta para a formação de novos líderes e como que a Intelli pode ajudar a tentar solucionar esse problema?
Bom, acho, o Pablo, esse é exatamente um dos objetivos da Intelli, né? Acho que eu, meus sócios, identificamos, existe um gap muito claro no Brasil de formação de mão de obra na área de tecnologia, em todos os seus escopos, né? Engenharia de software, ciência de dados, engenharia da computação, seja no mundo mais hardware, no mundo mais software, no mundo mais data science, tem uma enorme carência de mão de obra. E acho que o Brasil só vai cobrir esse gap se a gente tiver gente qualificada para isso. Então, esse projeto é um projeto 100% filantrópico, bancado por nós. Eu acho que no futuro vários empresários vão participar dando bolsas de estudos. Agora a implementação é feita por nós, por sócios do BTG, e no fundo ele visa fechar esse gap de formação de mão de obra na área de tecnologia e fazer isso com classe mundial. Claro que tem universidades fabulosas nos Estados Unidos, tem boas universidades aqui no Brasil também, mas se a gente puder criar mais uma de classe mundial aqui no Brasil e focada nisso, vai ser muito bom. Agora, a Intelli não é só tecnologia, né? É Instituto, Tecnologia e Liderança. A gente tem a ambição de não só formar técnicos muito qualificados, mas também formar líderes. E, por isso, tem toda uma preocupação de ensinar empreendedorismo, ensinar que a riqueza é gerada a partir das 7 horas da manhã, quando a gente começa a trabalhar, ou seja, o setor privado gera riqueza, não adianta a gente ficar esperando uma solução mágica do governo, nós que temos que fazer as soluções e gerar emprego e renda, que não adianta a gente se desenvolver sem sustentabilidade, não adianta a gente não respeitar o Estado de Direito. Então, a gente quer ensinar, além de tecnologia, aquilo que é necessário para a formação e o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável. Então, se a gente puder formar líderes com esse mindset, eu acho que vai ter sido um sucesso e vai ter sido pleno a dedicação e o investimento feito nisso. Pô, muito legal, pô, parabéns. Isso é um dos melhores projetos do Brasil hoje. Desde que você recomprou o Banco Pactual do UBS, o BTG Pactual não parou de crescer. Você poderia contar um pouco dos planos do banco para os próximos 2 anos? Eu acho que os planos eles são anunciados aí a cada trimestre, quando o nosso CEO, o CFO anunciam os resultados e de tempo em tempo, quando a gente faz roadshows explicando para o mercado, né? Eu acho que a gente está vendo um fenômeno fantástico no Brasil, que é essa combinação, como a gente já falou aqui, né, de uma mudança estrutural no patamar de taxas de juros, combinado a mudança regulatória, em certo sentido, a própria mudança cultural, e, acima de tudo, uma mudança tecnológica, né? Uma evolução de tecnologia que é cada vez mais barata, mais acessível, mais poderosa e mais usada. Então, esse caldeirão está provocando uma descentralização do sistema financeiro brasileiro e eu acho que o BTG Pactual está muito bem posicionado para se beneficiar disso. Veja bem, eu acho que esse é um movimento altamente saudável, isso vai aumentar as alternativas para os consumidores, não só investidores, mas o consumidor de cartão de crédito, de poupança, de qualquer produto bancário, vão ter mais alternativas a melhores custos. A gente tem bancos sensacionais no Brasil que chegaram na posição que chegaram por mérito próprio, construíram isso e agora vai ter um ambiente mais descentralizado. A gente está indo numa linha mais americana de desenvolvimento do mercado financeiro, que eu vejo como muito saudável para a sociedade. E, como eu disse, o BTG está bem posicionado para isso e a gente está com todos os motores nessa direção. Então, está indo bem, está se desenvolvendo bem. Então, estamos bem animados aí com o futuro dos próximos anos. É isso aí, vai Torinho. Falando um pouco do cenário macroeconômico, você já falou um pouco aí, né? Mas a gente está vendo aí as dificuldades que o país está enfrentando para arrefecer a economia, principalmente por conta do coronavírus. É claro que a gente tem todo um problema, uma situação com muitos problemas estruturais. Em quanto tempo você acha que o Brasil pode voltar a gerar emprego com maior intensidade, a reaquecer a economia, né? Que atitudes o Banco Central, junto com o Ministério da Economia, poderia tomar para tentar ajudar o Brasil a voltar a crescer? Olha, tem várias partes essa sua pergunta. Primeiro, eu acho que o Brasil foi um dos países mais agressivos na resposta à crise. Eu digo agressivo positivamente falando, né? O Brasil criou um programa de apoio à sociedade muito ambicioso, muito rigoroso,
comparável só ao que foi feito nos Estados Unidos. Pouquíssimos países fizeram mais do que o Brasil, seja do ponto de vista relativo ou mesmo do ponto de vista absoluto. Só os Estados Unidos, na verdade, nos dois casos. Outros países emergentes, nenhum fez um apoio à sociedade tão importante quanto o Brasil. A consequência disso foi que a gente teve uma queda do produto mais baixa do que a maioria dos países, né? Ano passado, com toda a crise, o Brasil vai cair 4,1%, ou caiu 4,1%. 4,1%. A FMI falava 9%, né? Exatamente. Só os Estados Unidos e a China, por motivos diferentes, performaram melhor do que o Brasil. Esse ano a economia vai crescer alguma coisa, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 3,5, alguma coisa nessa magnitude. Então, acho que isso foi muito bom. Qual é o risco? O risco é a gente achar que o auxílio emergencial ou as ajudas emergenciais são solução para os nossos problemas. Nada pior do que você tentar uma solução emergencial para um problema estrutural. Emergência para emergência. Não existe resposta fácil para a gente seguir a nossa trilha de desenvolvimento. A gente tem que continuar se reformando, continuar andando numa direção onde a gente aumente a produtividade, com isso gera emprego e renda. E não tem solução fácil, né? Não adianta a gente pensar que o governo vai gastar, tentando ajudar aqueles que mais precisam, que isso não vai funcionar. Isso vai acabar criando inflação e vai prejudicar exatamente aqueles que a gente quer mais ajudar. Então, eu espero que as nossas lideranças políticas tenham a consciência e principalmente a responsabilidade de entender esse momento. Feito o auxílio, a pandemia vai passar. Acho que a gente se atrasou um pouco na vacina, mas estão corrigindo isso daqui. Então, uma hora vão conseguir vacinar a população e aí isso vai passar. Tudo indica que a gente vai ter um ano que vem mais normalizado. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer é deteriorar demais as finanças públicas, porque senão a carga em cima das futuras gerações vai ser muito grande. Ou, pior ainda, a gente pode entrar num caminho de outros países que não conseguiram honrar seus compromissos e criaram uma fonte de pobreza enorme, né? Está aí a Argentina com inflação acima de 40% e entrou numa espiral negativa, né? Não consegue sair disso. Acho que é isso que a gente tem que evitar. E se a gente tiver responsabilidade política, acho que nenhum político quer ser responsável por levar o país na direção da Argentina. Então é isso que a gente tem que fazer e eu acho que a gente vai acabar indo por esse caminho. Tá bom. A inflação tem teimosamente vindo acima do esperado, né? O IPCA, que é o índice oficial que o Banco Central leva em consideração para tomar as decisões de juros, já está com alta acumulada de 6,10% nos últimos 12 meses, né? Ou seja, estourou o teto da meta de 5,25%. Né? É algo que não acontecia há muitos anos, 4 anos. Tá? Na sua visão, quais são os principais motivos? Auxílio emergencial, imagino que seja um, mas tem outros motivos que você enxerga, né? E como solucionar a inflação? Eu acho, primeiro vamos lembrar, a meta brasileira ela é gregoriana, né? Então a gente está vivendo um pico de inflação em 12 meses, ainda vai subir um pouquinho até junho, julho, e depois ele vai voltar para alguma coisa que muito provavelmente vai ser dentro da meta, que é de 5,25 para o ano gregoriano 2021. Então, espero que a gente não estoure a meta, a gente transitoriamente vai ficar acima e depois deve voltar. Acho que o Banco Central, ele já... A principal fonte de pressão da inflação tem sido a desvalorização do real. Então, o dólar forte está criando essa pressão de diversas naturezas, né? E tem um segundo componente, que é uma dinâmica internacional de preços de commodities alto, que é positiva para o Brasil. Se você olhar o preço dos principais produtos que o Brasil exporta em commodities em reais, estão todos perto do all-time high histórico. Motor de ouro. Né? Exatamente. Então, seja da proteína, seja a carne, seja o ovo, das commodities minerais, como o minério de ferro, ou os grãos, como milho, soja, ou açúcar, tudo isso está perto do high ou no high em reais. O que é muito positivo para o Brasil. Cria uma certa pressão inflacionária, mas no geral é muito positivo, né? Nós vamos ter uma balança comercial esse ano de 90 bilhões de dólares, nós vamos ter o superávit em conta corrente, com o Brasil crescendo, vamos dizer, 3,5%, que é quase uma anormalidade. Sim. Então, isso é bom. Agora, a moeda desvalorizou um pouco mais do que deveria. E parte disso é a insegurança sobre a sustentabilidade fiscal. Não é exatamente o auxílio emergencial. O auxílio emergencial
A gente foi agressivo, mas ele cabe no nosso bolso. Mas a classe política precisa entender, e aí vai toda a classe política, né? Todas as lideranças do país, de um certo modo, seja o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, ao Executivo, os diversos ministérios, de uma certa maneira o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem um certo limite para isso. Nós podemos ajudar, devemos ajudar, ajudamos no nosso limite. Agora, se a gente cruzar o nosso limite, nós vamos atrapalhar em vez de ajudar. E a partir de uma evolução, de uma inflação mais forte, nós vamos atrapalhar exatamente aqueles que mais precisam da nossa ajuda. A inflação é o pior imposto para o pobre. Então, o rico ele consegue se proteger da inflação, o pobre não. Então, não existe nada mais danoso, nada mais perigoso e nada mais injusto do que o imposto inflacionário. Então, que a gente tenha responsabilidade de lidar com a coisa fiscal para que essa sensação de insegurança reflua e os preços voltem a patamares normais e a gente não precisa fazer nenhum outro grande ajuste. No mais, eu acho que o Banco Central vai normalizar as taxas de juros, elas foram excessivamente expansionistas, a gente está numa trajetória de normalização, se vai parar em 5, 6, tal, o tempo vai dizer, mas nós vamos fazer uma sequência de ajustes, aí eu acho que isso vai ajudar os preços a se comportarem. Mas acho que a questão estrutural, fiscal é o principal. É muito simples, né, Pablo? Eu vou repetir uma coisa básica aqui que todos conhecem. Nas nossas casas ou nas nossas empresas, a gente não pode gastar mais do que ganha. No nosso país, idem. Não dá para gastar mais do que ganha. Uma vez na vida, tem uma emergência, tem uma pandemia, você pode fazer. Claro. Muito rapidamente, você tem que voltar o trem para dentro do trilho. Então é isso que a gente tem que fazer. Para isso você precisa de reformas, para isso também você precisa de disciplina na execução orçamentária. Tá bom. E para encerrar, André, como que você vê o Brasil nos próximos anos? Você acredita, né, que a gente vai conseguir ter uma taxa de juros baixa por longo tempo? Né? Você acredita nas reformas, nas privatizações, o respeito ao teto dos gastos? Né? Como que o MIT brasileiro, né, o Intelli, né, do BTG Pactual, pode ajudar em todo esse caminho que o Brasil tem para trilhar? Olha, Pablo, eu tenho um negócio relevante no Brasil, eu moro no Brasil, crio meus filhos no Brasil e pretendo continuar assim. Então, portanto, eu acredito no Brasil. E a boa notícia é que o Brasil depende de nós. Depende de dialogar, nós empresários, congressistas, executivo, judiciário. Eu acho que um Brasil aberto ao diálogo ajuda muito. E nesse sentido eu vejo o Brasil seguindo a dinâmica das sociedades abertas. A gente, em geral, toma a decisão certa. Claro que depois de tentar umas erradas, mas perto do precipício a gente ganha um certo juízo. Então acho que a sociedade cobra no final da nossa liderança política a decisão certa. Ninguém quer mais a volta da inflação. Então aqueles que andarem nessa direção vão ser punidos, os que evitarem vão ser premiados. Então, eu acho que o Brasil vai andar na direção certa, é uma democracia madura, instituições fortes, sociedade livre. Então, eu confio no Brasil, acredito no Brasil, vivo aqui, fizemos esse projeto, como você disse, do Intelli, que é um gesto para o Brasil, e acho que um caminho também para ajudar a botar um tijolinho nessa construção. E eu acho que o que a gente tem de bom é um setor privado pujante, dinâmico, que não depende do governo, né? Você falou no início sobre o dinamismo no mercado de capitais brasileiro, é tão vibrante, só os Estados Unidos, China e Índia são tão vibrantes quanto o Brasil, do ponto de vista de mercado de capitais. E o mercado de capitais ele nada mais é do que um termômetro do quê? Da nossa economia e, de última instância, da nossa sociedade. Então, eu acredito muito, sim, no Brasil, e eu acho que a boa notícia é que ele depende de nós. Tá? A gente não pode desistir dele. Países entraram em rotas horrorosas para o seu povo, porque as lideranças desistiram dos países, como a Venezuela e, em medida, a Argentina. Aqui nós não vamos desistir, nós vamos continuar fazendo acontecer e isso vai ajudar o Brasil a seguir o caminho certo. É isso aí, Estevam. Estamos juntos, eu também estou com esse mesmo mindset. André, eu não sei se você sabe, né, mas o touro ele é o símbolo da prosperidade na China. Né? E o ouro é considerado
um dos elementos mais brilhantes, limpos e primitivos do planeta, tá? E no calendário chinês, 2021 é o ano do Touro de Ouro, tá? E os entrevistados que eu vou trazer aqui no Day Touro, que eu tive a honra de abrir com você, eu pedi para trazer da China essa moeda que representa, né, o Touro de Ouro, né, para trazer mais prosperidade e que você brilhe ainda mais. Então, por favor, aceite essa moeda do Touro de Ouro da China para você. Tá certo, brigadíssimo. Vou guardar aqui mais um amuleto na minha mesa, tá bom? Maravilha. Obrigado, Paulo. Prazer enorme estar aqui. O prazer foi todo meu. Você, então, que acompanhou essa primeira entrevista do Day Touro com o gigantesco André Esteves, não perca que agora, hoje é o dia inteiro de entrevistas do calibre mais alto que você possa imaginar. Valeu! Vai, Tourinho! Vai, Tourinho!